pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do NUMATIC no Direito Civil, falando especificamente sobre a nossa parte geral do civil. Lembrando que no bloco passado nós começamos, de certa forma, a falar dentro dos bens, da classificação dos bens, daqueles chamados de bens reciprocamente considerados, né? Bens reciprocamente considerados, falamos então dos bens principais e dos bens acessórios. Alguns doutrinadores, né, como a gente fala que acessório é aquele que gravita em torno do principal, traz a terminologia de bens independentes e dependentes. Mas, de qualquer maneira, falamos dos acessórios e trouxemos com vocês as 4 subespécies, né? 4 porque é capiroto. Falamos de acordo com a renovação deles, ou seja, fruto e produto. E no último bloco, daí sim, no último bloco, trouxemos a ideação com relação às pertenças e benfeitorias. De qualquer maneira, né, dentro de benfeitorias, ventilamos com vocês, né, que benfeitorias que estão talhadas no artigo 96 e 97 do Código Civil traduzem toda a obra humana destinadas a 3 coisas. E por que 3? Porque 3 é mágico. E por que 3? Porque 3 é holístico, né? E dentro dessas tríades de Pai, Filho e Espírito Santo, Osíris e Horus, Eusátis e Poseidon, agregamos as tríades da benfeitoria. Que benfeitoria, né, pode ser então voluptuária, útil ou necessária. Isso, obviamente, de acordo se ela for para conservação, para melhoramento ou para embelezamento. Quando a gente fala então de embelezamento, surge a primeira forma de benfeitoria. E vamos, então, a partir de agora, a trabalhar, verticalizar todas essas benfeitorias, mas vamos numa proposta como que é, prof? Uma proposta, né, que diria Luiz Fonsi, despacito, né? Então vamos despacito trabalhar cada uma dessas benfeitorias. A primeira delas, né, destinadas aqui ao aformoseamento, né? A primeira delas destinadas ao embelezamento. E por que você está falando disso? Porque eu estou seguindo a ordem Rick Martin, né? A ordem cunhada no artigo 96 e nos seus parágrafos 1, 2, 3, né? Balança, sem merengue, Maria. Então vamos lá falar de cada uma dessas benfeitorias. Primeira delas, destinadas ao embelezamento, que é justamente a denominada benfeitoria voluptuária. Benfeitoria voluptuária são então aquelas de mero recreio ou deleite, né? Mero recreio ou deleite. Prof, você tem algum exemplo dessas benfeitorias voluptuárias? Claro que eu tenho, né? Um exemplo de benfeitoria voluptuária, a gente pode falar uma piscina. Toda vez que eu agrego uma piscina numa casa, toda vez que eu agrego então uma piscina, então, em outras palavras, né, dentro de uma residência, minha humilde residência, como diria Michel Teló, o que acontece? Eu estou materializando uma benfeitoria voluptuária. Lembrando-se sempre que em determinadas situações, essas voluptuárias acabam não sendo ressarcidas, né? Enfim, mais para frente discutiremos isso. De qualquer maneira, né, temos outras 2 formas de benfeitorias. Quais são essas outras 2 formas de benfeitorias? Segunda delas, né? Benfeitoria que busca um melhoramento. Quando a gente fala de benfeitoria que busca o melhoramento, estamos falando daquelas chamadas benfeitorias úteis. Então, benfeitoria útil, né, são aquelas que facilitam, aumentam o uso do bem. Artigo 96, parágrafo 2º. Você tem um exemplo? Claro que eu tenho um exemplo, né? Podemos falar, como, enfim, destinado a melhoramento, a inserção de uma grade numa janela. Eu estou melhorando a proteção, né, daquela residência. Estou melhorando o quê? Estou melhorando a salvaguarda, a tutela dos bens que estão no interior, né? Ou seja, estão dentro daquela casa. Show de bola. Então, a segunda forma que a gente pode falar de benfeitoria é justamente as chamadas benfeitorias úteis. Benfeitorias úteis, lembrando-se sempre, são aquelas, São aquelas, então, que buscam, que se destinam ao melhoramento, ao aumento ou facilitação do uso do bem. E derradeiramente, the last one, a mais interessante para mim, a mais importante, que são aquelas que buscam a conservação do imóvel, né? São as chamadas benfeitorias necessárias. Elas precisam ser feitas, né? Elas necessitam ser feitas. Elas são imprescindíveis. Por quê? Porque se você não faz, a casa cai. Essa foi muito boa. Essa foi excelente, né? Então, vamos lá. Quais são elas? Aquelas benfeitorias, então, que buscam a conservação, buscam evitar que aquele bem se deteriore.
dentro da minha casa. Eu lembro sempre, né, de Vinícius de Moraes, que dizia: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ou seja, se não tinha teto, é necessário colocar um teto nessa bagaça, né? Porque se você não coloca um teto para cobrir o seu telhado, né, para cobrir o seu lar, obviamente que tudo aquilo que está no interior da casa vai se deteriorar, vai apodrecer, vai perder, né? Ou seja, o bem vai deixar de existir. Como diria então o Padre Quevedo, o bem não é que existe mais, né? Que loucura, prof. Eu entendi. Então, com base nisso, explicamos as chamadas benfeitorias. Acontece o que, prof? Acontece aqui, eu vou puxar, né, uma indagação, uma claudicante indagação, que benfeitoria mais uma vez, não se confunde com as chamadas acessão, né, ou acessões, né? Ou seja, não se confunde com acessão ou acessões. Tudo bem, né? Ou seja, sabemos que benfeitorias estão esculpidas no artigo 96 e 97 do nosso Código Civil. E a acessão, aonde ela se encontra, né? A acessão, em contrapartida, ela está nos artigos 1253 e vai até o 1259. Então, 1253 ao 1259. Eu disse para vocês que a acessão é tudo aquilo que se incorpora, né, obviamente, ao imóvel. Lembrem-se disso, né? Até expliquei a acessão intelectual, né? Enfim, de qualquer maneira, qual que é a diferença de benfeitoria e acessão? Ou melhor dizendo, prof, são quantas as diferenças entre benfeitoria e acessão? São quantas as distinções existentes quando eu falo de benfeitoria e acessão? E eu já, obviamente, trago isso para vocês. Por quê? Porque são três. Por quê? Porque é mágico. Por quê? Porque é holístico. Então nós temos três distinções quando a gente fala de acessão e benfeitoria. Primeira delas, né? Vou fazer um momento meio TikToker. Coloquem como se fosse aqui uma régua, né? Ou seja, no meio. Eu não coloquei isso no PowerPoint, né? Ainda não sei fazer tabela. Ô, louco, prof, né? Não sei fazer tabela, então não coloquei no PPT. Mas de qualquer maneira, vamos aqui para o momento da putaria, né? 50 tons de cinza. Vamos pornográfico, né? Momento TikTok. Metade de um lado, metade do outro, metade de um lado e metade do outro. Show de bola. Vamos começar a falar, então, primeiro das acessões, né? Então, a acessão, vamos colocar aqui para cá, né? Acessão. Acessão, artigos 1253 a 1259. 1253 a 1259. Primeira coisa, a acessão, gente, é um modo de aquisição, né, de propriedade imobiliária. Então anotem isso. Primeira coisa, a acessão é um modo de aquisição de propriedade imobiliária. É um modo de aquisição de propriedade imobiliária. E benfeitoria? A benfeitoria, gente, em contrapartida, né, benfeitoria que está no artigo 96 e 97 do Código Civil, ele não é um modo de aquisição, ele é um bem acessório. Então ele é um bem acessório. Benfeitoria é uma subespécie de bem acessório. Lembrem-se que nós estamos justamente trabalhando isso, né? Bens dependentes, acessórios, princípio da gravitação, né? Falamos já de fruto, já te falamos de produto, né? E falamos por demais de pertenças, estamos na benfeitoria. Então, benfeitoria, né? 96, 97 é o que? É acessório, né? E a cessão, né? É uma forma de aquisição da propriedade imobiliária. Essa, então, é a primeira distinção que nós temos para trazer para vocês, que nós temos para esquadrinhar para vocês. Segunda distinção. A segunda distinção é o conceito de acessão. Por quê? A acessão, gente, como é uma forma de aquisição da propriedade imobiliária, ela acarreta o quê? O aumento de volume da coisa principal, né? Ela adere, ela cresce na coisa principal, ou seja, ela vai lá e adiciona. Então é uma forma de aumento de volume da coisa principal, né? A acessão é uma forma de aumento de volume da coisa principal. Mais uma vez aqui, né? Ou seja, no momento TikTok, só falta colocar a musiquinha, né? Oh não, oh não, né? Ou seja, que loucura, né? Estamos aqui. Em contrapartida, né? Na benfeitoria, nós não podemos falar que benfeitoria, ela necessariamente vai implicar em aumento. Porque benfeitoria, para ser bem sincero, ela traduz o quê? Uma reforma na estrutura. Se a gente for falar de benfeitoria voluptuária, né, ela busca o quê? Um embelezamento. Eu mudo a estrutura. Se eu falo, por exemplo, de uma benfeitoria útil, né, eu estou buscando o quê? Estou buscando melhorar, né? Ou seja, eu estou melhorando a estrutura daquilo que já existe, né? Melhora a estrutura daquilo que já existe, né? Quando eu falo, por exemplo, de uma benfeitoria necessária, né, eu não estou, na verdade, agregando volume à coisa principal. Eu estou, na verdade, modificando a estrutura de algo que já existe, né? Ou seja, que já se faz presente
entre nós. Vamos além para the last one, a última distinção, a última diferenciação, quando a gente fala, né, obviamente, com relação à acessão e benfeitoria. A última é a seguinte, a acessão, né? A acessão, né, podem ser artificial ou material. Então, a acessão pode ser artificial ou material. A acessão que a gente pode falar assim, desculpa, artificial ou natural, né? A cessão natural. A cessão natural é aquela forma de aquisição da propriedade que acontece por um evento da natureza. E a artificial? A artificial é o próprio homem que agrega algo, né? Justamente buscando esse aumento da propriedade. Então, a cessão, ela pode ser natural ou artificial, sem nenhum entrave, sem nenhuma discussão. Em contrapartida, quando a gente fala das benfeitorias, benfeitorias eu sempre lembro de Severus Snape. Benfeitoria não tem como ser natural. Benfeitoria é sempre artificial, sempre. Então, como diria Severus Snape no seu leito de morte, quando perguntam para ele, você sempre amou a mãe de Harry Potter, né? A Lilian? E ele responde o quê? Always, né? Always, sempre, sempre, né? Então, aqui, benfeitoria é sempre artificial. Benfeitoria, mais uma vez, sempre artificial. Griffin, benfeitoria sempre artificial. A sessão pode ser uma ou outra. Dito isso, terminamos com vocês, né, a segunda macro classificação dentro de bens, que podem ser, né, considerados em si mesmos, já explicamos, e podem ser reciprocamente considerados, que terminamos agora. No próximo bloco, ventilarei com vocês, e esse sim, né, dentro aí dos nossos slides, quero falar com vocês daqueles chamados bens públicos. Eles têm uma classificação distinta, então falaremos de bens públicos. Até lá, deixo para vocês, desde já, como sempre, né, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.